E aqui, gente, eu trouxe algumas perguntinhas que eu queria que vocês fizessem para vocês, né, nesse movimento da criatividade, da energia sexual. E lembrando que a gente pode ativar a nossa criatividade de várias formas, né? A gente pode ativar a nossa criatividade cozinhando, a gente pode ativar a nossa criatividade lendo, dançando. Então, existem vários movimentos que a gente pode sim ativar a nossa criatividade. E eu quero te perguntar, quando você era criança, você tinha sua criatividade já ativa? Ou você era o tipo de criança que era retalhada por ter as ideias fora da caixinha? Porque muitas das coisas que a gente faz hoje na nossa vida adulta, no nosso relacionamento, vem da nossa infância, né? De como isso foi visto na nossa infância. Então eu vou contar uma coisa pra vocês aqui. Eu me lembro que faz parte da minha história, né? Eu sempre fui uma boa aluna, sempre fui uma boa aluna. Já tiveram até alunos meus aqui, que eu dava aula na faculdade falando sobre isso, amigos meus da época de escola confirmando isso. E aí, eu como uma boa aluna, tirava boas notas. Depois da aula, eu voltava pra escola pra dar aula de reforço, né? E na minha época não tinha Google, então eu pegava aquelas Barças, né? Quem é mais novinho aqui não vai saber, mas é aquela coletânea de livros. Eu fazia as provinhas, passava no mimeógrafo, a professora corrigia, e aí eu voltava lá para ajudar os meus amigos. Fazer isso que eu faço com vocês hoje, tornar coisas difíceis numa linguagem mais simples. E aí eu fazia isso. E eu era muito criticada por isso. Porque, puxa, mas de novo, e eu ia a pé, na minha época não tinha recurso. Só meu pai dirigia, ele ia com o carro trabalhar, e eu ficava a muitos quilômetros da escola. Mas eu sempre fazia esse movimento de criar um novo exercício, de fazer, né, novas modalidades que as pessoas conseguissem entender aquilo fora do tempo de aula, porque eu estudava em escola pública. Então não tinha aula de reforço, como tem hoje, por exemplo, nas aulas particulares. Então eu fazia esse movimento, eu fazia isso, gente, com tanto gosto, que vocês nem imaginam. Mas a minha família me olhava do tipo, mas você vai de novo? Você vai a pé de novo? E se chover? E se isso? Então, assim, muitas vezes a gente tem isso podado e é por amor. Então, eu percebo quanto os meus pais se preocupavam comigo, né? De ter que ficar exercitando, não só o meu corpo físico, mas o que você tá ganhando com isso? Mas era algo que eu fazia porque eu gostava. E eu era muito nova naquela época. Eu tinha o quê? 11, 10... Entre 10 e 12 anos, gente. Essa era a minha idade quando eu fazia esse movimento, tá? Então, por muitas vezes na infância, quando eu ia fazer um jogo, quando eu joguei muito tempo profissional voleibol, né? Mas de novo, você vai nesse campeonato. Então, assim, a gente era podada. De alguma forma, a gente acabou sendo podada e sempre por amor. Por quê? Porque eles não sabiam, né? Eles não sabiam. Uma coisa importante que eu falo pra vocês, é importante nós estarmos com amigos, com pessoas que ativem a nossa criatividade. Porque do mesmo jeito que a gente pode estar com pessoa que mina, né? Que polui o nosso rio, a gente aqui também pode se cercar de pessoas. E por isso que o grupo da jornada, ele é tão fortalecedor durante esse movimento. Porque a gente tá ali na mesma conexão, na mesma energia, olhando para a mesma direção. Só uma coisa importante que eu não disse aqui para vocês, o rio representa então essa criatividade, o feminino, né? E os filhos representam o produto dessa criatividade, que ela volta para procurar no rio, tá? Isso que eu precisava falar para vocês. Então, tem aqui algumas perguntas que eu queria que vocês se fizessem, né? E se não der tempo de anotar, depois vocês voltam na gravação e respondam aqui para mim. Você se permite hoje ter uma vida criativa? Sim ou não? Você se permite ter uma vida criativa hoje? É fácil para você falar das suas próprias verdades, daquilo que você cria, ou até mesmo aquilo que você cria, de mostrar para as pessoas? É fácil para você falar sobre as suas próprias criações? Quais são as imagens que você se lembra quando você precisou ficar calado, quando alguém te fez se calar? Por exemplo, eu, por muitas vezes, eu venho de uma família militar, então eu venho para mim na minha cabeça, quando eu queria falar alguma coisa, né? Eu queria perguntar pro meu pai, por que não? E ele falava, por que não? Porque eu não quero. Então eu me lembro daquela imagem de eu tendo que me calar, porque eu sabia que aquilo ia virar uma discussão. Então eu quero que você traga isso para sua mente, né? Muitas vezes a gente tem a dificuldade de trazer as nossas verdades para o mundo, que a gente ainda lida com essas imagens em nós, de quando a gente precisou ficar calada para se sentir amada. Você teve medo dos seus resultados? Medo de ser feliz mais do que outras pessoas da sua família? Medo de trazer todos esses projetos à luz? Você preferiu em algum momento não ser notada? Tudo isso eu quero que vocês reflitam sobre isso, que mina a nossa criatividade por total. E ao contrário disso, que você possa exercitar a sua própria autovalorização. Porque, gente, todo ser humano é criativo, em maior ou menor escala.
E o meu movimento hoje é fazer com que você se reconecte com essa criatividade dentro de você, porque ela não só te ajuda a ativar a sua energia feminina, como também melhora todas as suas relações. Você vai se tornar uma mãe mais amorosa, você vai se conectar mais sexualmente com o seu marido, você vai se conectar mais com a natureza, você vai se conectar mais com a vida. E aqui, ó, umas últimas perguntinhas para que você possa se conectar ainda mais com o seu feminino e se tornar essa mulher aí maior que a da traição. Quais são os seus principais pontos positivos? O que é que você sempre fez muito bem? Às vezes a gente para de olhar para isso, a gente só começa a olhar para aquilo que a gente faz de errado. Mas o que a gente faz de bom? Como seria a sua vida com mais criatividade e com mais coragem? O que é pior em não ser validada pelo outro, em não ter o reconhecimento do outro? O que isso mais te dói? Então eu quero que você olhe. Esse é o meu convite para você no dia de hoje, para que você possa olhar para tudo isso, que você possa se conectar novamente com essa criatividade, com essa energia, com esse feminino, com a sua conexão com a sua essência em mulher, para que você possa, né, trazer a sua verdade, se conectar com o fluxo da vida. Foi uma aula intensa hoje, né? Minha filha, você cai demais. Olha pro chão, olha por onde anda até hoje olhando pro chão. São memórias, né? Que por mais que elas sejam antigas, elas nunca são esquecidas, né? Por isso que a gente nunca esquece a traição. Ela sempre vai estar aqui, em algum lugar dentro de nós. Por isso que quando a gente se torna maior que a dor da traição, a gente não esquece, mas ela se torna bem pequenininha. Espero que vocês tenham utilizado, né, desse conteúdo e que vocês não só recebam esse conteúdo e deixem aqui na cabeça cabeçuda, mas que vocês tornem esse conhecimento, sabedoria na vida de vocês, fazendo algo bom com isso para a tua vida, para o teu relacionamento, para a tua família.